Olá, muito boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais um estudo do Livro da Esperança. Livro da Esperança, uma psicografia do Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo, que no ano de publicação deste livro completava 100 anos. Tá? Então, Emmanuel relaciona versículos do Novo Testamento com passagens dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo e nos traz sempre comentários para nos ajudar a entender e facilitar a nossa compreensão aí sobre o que Jesus nos diz. Então, o capítulo em estudo de hoje é o capítulo 65, intitulado Máximo e Mínimo. O versículo utilizado está lá em Lucas, capítulo 6, versículo 45, que diz: O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E capítulo 19, item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz: Para ser proveitosa, a fé tem que ser ativa. Não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. E começa. Se aceitamos Jesus por mestre, urge recordar que ele está entre nós e os outros, conquanto, sempre mais intimamente unido, aqueles que se aproximam famintos, cansados, desorientados e cambaleantes. Muitas vezes, tomas a refeição, provando acepipes diversos e largando à toa pratos cheios que endereças inconscientemente ao cano do esgoto. Há, porém, milhares de criaturas que se regozijariam com diminuta porção das sobras que te despencam da mesa. Recolhes veste comum, verificando ornatos ou combinando cores que te dignifiquem a presença, relegando peças e peças a descanso inútil no armário. Existem, contudo, milhares de infortunados, suspirando pela roupa batida que afastaste do uso. Via de regra, guardas no cofre, sem qualquer serventia, o dinheiro de que não sentes necessidade, após a compra desse ou daquele objeto, atendendo a passageiro capricho. Todavia, repontam da estrada milhares de irmãos em dolorosa penúria, para quem migalhas dos teus recursos seriam clarões de felicidade. Não raro, consultas, livros e publicações às dezenas por simples defastio, sem o menor pensamento de gratidão por aqueles que consumiram fosfato e tempo, para que não te faltem esclarecimento e cultura. Entretanto, nas trilhas que perlustras há milhares de irmãos ansiando aprender, aos olhos dos quais os textos mais elevados não passam de garatujas e de enigmas. Então, vou fazer uma pausa aqui. Então, ele começa, assim, primeiro título da mensagem, o máximo e o mínimo, né? E ele vai relacionar isso sobre o bom tesouro do coração. Então, o que nós temos em nosso coração? Qual é o tesouro que nós temos nesse coração? E de que maneira nós usamos o tesouro do nosso coração em favor do semelhante, né? E ele começa dizendo, né, que se nós aceitamos Jesus por mestre, né, nós precisamos nos lembrar de que entre nós e os outros existe Jesus. E que ele, Jesus, normalmente está mais próximo daqueles que sofrem, cansados, famintos, desorientados. Então, mais próximo desses, que vai nos lembrar daquela passagem do Evangelho, onde Jesus diz que quando eles haviam visitado ele na prisão, e que ele estava sem roupa e vestiste, né? Então, vai remeter a essa passagem, né? E aí, Emmanuel vai falando sobre aquilo que nós costumamos ter e aquilo que falta para o outro. E que, se a gente se habituar a pensar no outro,
nós não vamos ter coisas sem utilidades paradas dentro da nossa casa, do nosso armário, né? E a gente vai estar sempre revertendo as coisas que nós temos com os outros também, né? E ele dá exemplo das refeições, né? Os acepipes, né? São guloseimas, né? Diversas. E aí a gente tem tantas coisas para comer e a gente acaba desperdiçando aquilo que a gente tem, enquanto para muitas pessoas faltam o mínimo, né? Então a gente deveria ter mais consciência disso. A gente precisa aprender a consumir e a comprar, com questões alimentares também, somente aquilo que a gente vai realmente degustar, vai realmente usar. Não gastar dinheiro excessivo com coisas que a gente acabe jogando fora, né? Porque a gente não consegue consumir. Então, é nesse sentido, né? Ele fala sobre as vestes, né? Então, a gente tem um monte de roupa, de sapatos que ficam no guarda-roupa, que a gente não usa mais, né? E aí a gente deveria pegar essas roupas que nós não usamos mais e dividir com o outro, né? Para que a gente não fique com coisas que não são úteis mais para nós no momento. Ele fala sobre a gente guardar as coisas, guardar dinheiro, sendo que a gente não tem mais as necessidades para serem atendidas com aquilo, né? E a gente acaba deixando os outros passando por necessidade, né? Então, assim, a gente... e ele diz que não é errado que a gente tenha as coisas ao nosso gosto, a nossa casa, o nosso carro, né? Mas o problema é quando a gente fica indiferente à dor e à necessidade do outro. Então, nós precisamos pensar nas necessidades do outro para dividir com o outro aquilo que nós temos, né? Então, ele fala que ninguém está errado em ter nada. A nossa falha acontece quando nós esquecemos que nós precisamos pensar também no outro. Então, eu penso na minha família, mas eu também tenho que pensar naqueles que não têm. Eu penso naquilo que me satisfaz, mas eu preciso pensar também naqueles que faltam. Então, esse pensamento no outro. E se nós realmente nos dizemos cristãos, nós precisamos lembrar que temos que reeducar o nosso coração à luz do amor, despertando essa compaixão para com o outro. Então, olhar para o outro, identificar as suas dores e despertar em nós a compaixão para que esse outro sinta-se envolvido e acolhido por nós. Então, é nesse sentido aí que Emmanuel nos traz a mensagem e fica aí para nossa reflexão sobre o que nós temos feito, o que nós temos pensado a respeito, de que maneira nós temos usado os recursos que a vida nos dá e se realmente nós temos reeducado o nosso coração, pensando a cada dia mais no nosso semelhante. Muito obrigada a todos, uma ótima semana, fiquem com Deus e até a próxima.